Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast do Política. Pois é, e cá estou eu mais uma vez, Cláudio Fonseca, contigo, para analisarmos então este debate que opôs o PAN à Iniciativa Liberal. Portanto, nada a ver um com o outro, portanto, o PAN, um partido altamente plástico naquilo que é a sua moldagem com quem faz os acordos, já a Iniciativa Liberal, uma dureza dogmática, mas que é aquilo que se pretende em cada partido, que é percebermos o que é que este partido quer, para onde vai, para onde fica e quais são os seus pressupostos, porque há uma coisa que está sempre a zigue-zaguear, não é confiável. Isto é, obviamente, a minha visão das coisas. Portanto, quero agradecer a todos aqueles que estão a ajudar o Podcast Conversa. É sempre um gosto ter-vos, é sempre bom falar convosco e, portanto, cá estamos nós a fazer o nosso caminho de volta, portanto, vai ser fantástico. Já está a ser, os números já estão a falar por tal, portanto, obrigado a todos aqueles que nunca desistiram, portanto, isso só me obriga a mim a não desistir de vocês, por isso é que, apesar de alguns, Walter Martins, por exemplo, obrigado pela tua mensagem, tenho que desacelerar um bocadinho, senão ainda fica em baixa médica. A questão é que não dá porque os debates têm que ser acompanhados, portanto eu hoje lanço estes 3 episódios, que já deviam ter sido lançados mais cedo, mas justamente é um pouco isso que é o cansaço. Não se esqueçam que eu acordo todos os dias às 5 da manhã para ir trabalhar, segundas, quartas e sextas tenho treinos de rugby para dar, portanto procuro manter alguma vida social e familiar, portanto é um pouco isso, abdicar de um lado e ganhar no outro, mas lá está, com felicidade, quando nós temos felicidade, conseguimos fazer praticamente tudo. Portanto, vocês contribuem para a minha felicidade deixando o vosso like, as 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts, e portanto isso para mim é muito valioso. Portanto, obrigado uma vez mais a todos por estarem desse lado, e se eu estou a começar a mencionar alguns nomes, é porque algo está para acontecer. Portanto, o PAN vem-nos com a ideia de que a economia verde é a economia que dá cartas e que inclusive faz com que não tenhamos um menor gap salarial entre homens e mulheres. Enfim, a questão do gap salarial, ele já foi desmistificado muitas vezes, portanto, se as contas forem realmente a ser feitas como deve ser, as coisas são uma coisa. Se vamos olhar para outros números, então, obviamente que vai existir um mito que, obviamente, não corresponde à verdade. Mas, bom, nesta questão da economia verde, eu gostava de perceber qual é a percentagem desta economia verde que realmente é verde. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que agora, finalmente, a União Europeia aprovou uma diretiva para que tenhamos a ser aplicados às empresas de que têm que realmente provar que aquele produto é eco. Provar que aquele produto que gostam de pôr etiqueta de amigo do ambiente é verdadeiramente amigo do ambiente. Eu vou-vos dar aqui um caso muito simples que o Fernando Cabral também me enviou e devo dizer que parti-me a rir com essa história. Sal sem glúten. Explica-me como é que o sal pode ter glúten, se é um mineral, não é? Sal sem glúten, ou sal vegetal, também, pois havia 2 etiquetas, havia a etiqueta do sal sem glúten e o sal vegetal. Eu não me lembro de ver uma exploração pecuária em que se extraía das vacas, dos porcos, dos bois, dos carneiros, das ovelhas, sal. Mas pronto, o que interessa é pormos ali o greenwashing a funcionar, portanto, a dizer que as coisas são boas, não é? Portanto, e é um pouco isto que acho que se deve retirar deste debate, e eu não consigo entender, apesar de ter dito em episódios anteriores, que percebia que todos os comentadores são livres de dizerem o que quiserem, de avaliarem os debates da forma como quiserem. Agora, não consigo entender como é que existem pessoas que conseguem dar uma vitória ao PAN neste debate, porque a única coisa que o PAN conseguiu aqui colocar foi encurralar a Iniciativa Liberal nesta questão ambiental. De resto, por mais insistência,
da jornalista, por mais insistência do próprio Rui Tavares, é um partido que não consegue explicar como é que vai subir o salário médio e como é que vai fazer crescimento. Mas bom, todos nós nos recordamos do meu caso com o PAN, e portanto, quer dizer, um partido que não consegue, portanto, manda soundbites, como eu disse na altura, de dar títulos, mas depois não consegue explicar como é que se faz a valorização do trabalhador. Tal como eu disse nesse mesmo episódio, a valorização do trabalhador pode ser €1. Portanto, se depois essa valorização é suficiente ou não é suficiente, isso já é outra história, mas para todos os efeitos é uma valorização. Portanto, é como dizer que hoje a Bolsa cresceu 0,0001%. A Bolsa cresceu. É fraco, mas cresceu para todos os efeitos, não é? Portanto, isto aqui é muito simples. Portanto, houve aqui a ideia de colar uma ideia de negacionista à iniciativa liberal nesta questão das alterações climáticas, e lá está, quer dizer, é o common sense. Portanto, o mundo gira, obviamente que todos nós vemos que as coisas mudam, sim, mas a questão é que emergência climática é uma palavra muito complicada, ou um conjunto de palavras, duas palavras muito complicado, que nos leva aos proibicionismos e a tudo aquilo que nós vemos acontecer, vemos acontecer, um pouco a semelhança daquilo que eu estava a dizer aqui do greenwashing, não é? Portanto, agora, em nome do clima, faz tudo um par de botas, e como também, em nome da ciência, se vai trancar as pessoas em casa, mas em nome da ciência e da saúde, vamos deixar McDonald's abertos. Porreiro, hein? Não sei se já tinham pensado alguma coisa nisso, de que em nome da saúde fazemos montes de coisas, mas aquilo que é prejudicial efetivamente para a saúde, que é este crescimento desta obesidade mórbida, esta pandemia silenciosa e gostosa, suculenta, cheia de cores e sabores, que nos está a acontecer à sociedade como um todo, isso aí já não importa nós fazermos qualquer tipo de travagem ou qualquer tipo de boicote efetivo. Portanto, é o que temos. Mas isto, deixo-vos este pensamento. Portanto, todavia, a IEL, vendo-se confrontada com esta questão do negacionismo em relação às alterações climáticas, dispara aqui um conjunto de ideias que realmente demonstra que nós não precisamos de bloquear estradas para dizer que somos amigos do ambiente e queremos fazer algo melhor pelo ambiente. Reparem, é que é justamente isso, é que nós podemos fazer as coisas num caminho mais pacifista, em que realmente não importunamos a vida dos outros, não fazemos um boicote ao trabalho dos outros, e portanto isso é algo que nós temos que ter aqui em linha de conta. Portanto, se calhar aquilo que é importante, em vez de estarmos a fazer boicote nas estradas, é de, por exemplo, despacharmos o licenciamento então dos painéis voltaicos que são aqui apresentados como 4 anos, a descarbonização de alguns transportes públicos, portanto, a ideia de, se calhar, reformularmos algumas frotas que temos por aí e apostar seriamente numa questão de uma ferrovia que realmente funcione e não seja fazermos uma Lisboa-Porto que demora 3 horas quando uma extensão ainda maior, como se faz de Bordeaux a Paris, se faça em 2 horas. Portanto, se calhar temos que realmente pensar um pouco nisto e, portanto, pensar que existem capitais distrito que não estão interligados com a mesma rede e, portanto, temos que fazer algo mais e melhor por todos. Portanto, não é apenas obrigarmos, como estamos em 2019, em que era obrigar a que todas as emendas fossem vegetarianas. Isso não salva o mundo. É tão simples quanto isto. Portanto, a questão também do reforço da água e do bom aproveitamento da água, por exemplo, sim, porque isto, para quem não saiba, o caso de Israel, por exemplo, 90% da água que os israelitas bebem é uma água reciclada. E vamos ficar por aí, porque só isto já... Se vocês pensarem muito bem o que é para ser reciclado, o que é para ser reaproveitado, a mim já me faz problemática. Por exemplo, 11% da água que os franceses bebem é justamente água reciclada. Sim, dos resíduos. Das hectares. Portanto, é por aí. Aquilo que nós temos que olhar também para a questão
de um ponto que para mim o Rui Rocha esteve muito bem, que é a questão da intermitência das renováveis. As renováveis são muito interessantes, são muito giras, é engraçado fazermos títulos de que a energia eólica bate recordes em Portugal, mas depois esquecemos que os franceses estão a arrancá-las porque são demasiado caras para aquilo que depois produzem. É a questão da intermitência. Durante este dia, portanto este dia 10 de fevereiro, tivemos sol, chuva o tempo todo. Portanto, isto para um painel solar, o painel solar não está 100% a trabalhar, não está 100% a receber a energia. Portanto, uma economia não pode subsistir, o mundo inteiro não pode subsistir em torno de energias renováveis que, para todos os efeitos, são intermitentes. Se não há vento, não há eólicas. Se não há sol, não há carregamento fotovoltaico. Se estamos com escassez de água, as barragens também não vão produzir eletricidade. Portanto, se calhar nós temos que pensar qual é que é a relação que nós temos entre a brutalidade, a imensidade de energia hídrica que nós fazemos com as barragens versus aquilo que é a fuga de água. Acho que também é um caso interessante de percebermos de que ponto é que nós ganhamos no lado e perdemos no outro. E, portanto, as tais autoestradas da água, ou estradas da água, que é preciso andarmos a relocar água de um sítio para o outro. E, portanto, realmente aqui o Rui Rocha dá-nos aqui o quadro que é, existe neste momento aquilo que são a vontade de pôr como energia estanque. Portanto, se quisermos, se for mesmo para declarar guerra ao fóssil, portanto, gasolina acabou-se, não é? Portanto, petróleo acabou-se, então só ficamos com o gás e só ficamos com o nuclear. E dá-se aqui o caso dos alemães, em que andaram todos felizes e contentes porque os verdes na Alemanha cresceram de forma brutal, conseguiram impingir as suas ideias de greenwashing, não ideias ecológicas, mas ideias de greenwashing, porque o pior que pode haver para o ambiente são os ambientalistas, lamento, e portanto têm que agora andar a recorrer a centrais a carvão, que são muito boas para o ambiente, que são muito boas para a saúde das pessoas. E portanto, se calhar nós olhamos aqui para o nuclear e o nuclear é a solução. Se não quisermos estar dependentes de um senhor chamado Vladimir Putin ou de um seu sucessor, no caso da Rússia, de gás. Portanto, isto aqui é preciso nós entendermos o que é que nós queremos. Porque tudo tem consequências. Porque depois vem a história do impacto ambiental. Sim, porque grandes buracos da extração de lítio fazem muito bem aos lençóis de água, fazem muito bem aos aquíferos. Eles realmente dizem assim, se nós escavarmos tudo até não dar mais, vamos proteger os aquíferos, vamos proteger os lençóis de água e nem vamos contaminar água nenhuma. Mas lá está, preferimos então andar aqui a escavar para termos baterias de lítio, que deixam depois buracos a céu aberto. Por isso é que a população do interior de Portugal manifestou-se contra a exploração do lítio, porque sabem o que é que vai acontecer à sua serra. Vão deixar de ter serra, vão passar a ter covas. Portanto, um extraterrestre depois cai aqui um dia, a sua nave avariou e pensa que outros extraterrestres já cá estiveram, porque está ali buracos enormes e tudo mais. Portanto, quer dizer, há que perceber um bocadinho esta questão do ambiente e depois, quer dizer, esta questão do nuclear, é preciso água e nós não temos água. Aqui o Rui Rocha foi comido de cebolada, porque não há outra expressão, porque esta questão de que ele indica de que o Algarve esteve agora no Algarve e que o Algarve tem muita pouca água e tudo mais, há uma coisa que se chama de desalinização da água. Os Açores fazem isso. Os franceses fazem isso também. Portanto, como é que não é possível, não é? Expliquem-me, como é que não é possível em Portugal também se fazer a desalinização da água? A última vez que eu vi para fazer 100, como é que era? Era 100 ou 1000, acho que era 1000 metros cúbicos de água custa 30 cêntimos. Portanto, quando dizem que a tecnologia é cara e tudo mais, não, a tecnologia não é cara, as coisas existem e, portanto, aquela água é sempre reciclada, porque aquela água só está ali para fazer
um arrefecimento dos reatores. É a mesma coisa que nós temos os nossos computadores arrefecidos à água, que, by the way, péssima escolha, porque isso faz baixar logo o valor de mercado do vosso computador. É muito giro, vemos ali água a circular e tudo mais, mas o problema é que vai contaminar a médio e longo prazo os outros componentes e, portanto, se vocês depois tentarem revender, vão ter consequências com isso, porque aquilo deixou de valer o mesmo dinheiro que vocês poderiam vender se fosse uma ventilação a ar. No caso dos computadores, claro está. Portanto, na questão do nuclear, só mesmo com estes debates, é que se percebe que as pessoas não sabem rigorosamente nada de nuclear e não querem saber de nuclear e têm medo do nuclear. E, portanto, a Inês Sousa Real dizer que os franceses estão a fechar centrais nucleares, Macron tem o plano para aumentar entre 5 a 10 estações nucleares, portanto, não vai estar a fechar. Lamento, mas, enfim, nos debates muitas vezes vale tudo e vale inclusive a propaganda do desconhecimento. Eu lamento estar a usar esta parte aqui para falar disto, mas é porque irrita-me severamente pessoas que querem passar um atestado de burrice aos outros. E isto é o que temos. Portanto, aquilo que nós temos atualmente é um salário médio de 1.050 euros, algo que para o Rui Rocha não pode ser. Portanto, ele volta a buscar aquele caso célebre dos 1.800 euros, que depois no final do ano dá mais 2.000 euros em carteira. Já a resposta do PAN qual é que é? Mais Estado, portanto, mais subsídios, mais compensação. E o objetivo é passar o salário mínimo para 1.100 euros. E depois dar benefícios fiscais às empresas. Portanto, se o Estado quer que as empresas produzam para um lado, dão-lhes mais dinheiro e, portanto, isso é uma obrigação, é quase que obrigar as empresas a irem para o caminho que o Estado quer. E isso, obviamente, que choca de frente com a questão da IEL. Na questão dos professores foi colocada, portanto, o PAN vai ficar à espera de um parecer, para ver depois o que é que pode fazer. Já a IEL vai à espera desse parecer e depois aí tomará medidas, mas, entretanto, diz que é preciso trazer os reformados a título voluntário, que se voluntariem, portanto, reformados que ainda não têm energia, porque a questão é muito esta. Portanto, eu tinha colegas meus de 40 anos que estavam mais que acabados, e tinha colegas meus com 60 anos que gostavam realmente de dar aulas, e este para mim é o ponto essencial. Nenhum professor que esteja motivado deve continuar a ser professor. Não tem motivação, está cansado, está farto ou simplesmente não dava em mais lado nenhum e conseguiu arranjar uma vaga para ser professor, meu amigo, estás a mais, podes sair. Porque aquilo que nós temos de ter é pessoas que realmente tenham a paixão de ensinar os outros. Eu fui professor, adorava a relação que tinha com os meus alunos, ainda tenho hoje em dia, adorava ensinar, adorava a troca de conhecimento. E isso é aquilo mais importante. Mas, todavia, temos pessoas que não, que preferem estar lá, fazer um grande frete, debitar a matéria, não promover o conhecimento nas aulas e tudo mais. Há aqui depois a ideia de criar objetivos e avaliações que funcionam para haver bónus para aquilo que é o salário e depois também dar mais autoridade, mais autonomia, não é autoridade, autonomia às escolas para contratarem os professores e para terem também currículos próprios. E isto aqui é o mais elementar, não é? Portanto, a ideia é certo que todas as crianças devem ter a mesma educação, ou seja, Ponte de Lima até desde Valença do Minho até Santo António, Vila Real de Santo António, a educação tem que ser igual. Portanto, os manuais devem reproduzir a mesma ideia, porque não pode ser ensinado uma coisa no norte, outra coisa no centro e outra coisa no sul e outra coisa nas ilhas. 2 mais 2 tem que ser igual em Valença do Minho, como é em Coimbra, como é em Angra do Heroísmo, como é no Funchal. Ponto. Portanto, é isso que nós temos que garantir. Todavia, obviamente que pode haver escolas que, por uma determinada razão, pode ser uma questão de tradição, pode ser uma questão de localização, permeiem mais um tipo de educação, como os valores da educação, do que outros. Será que todos os professores estão aptos
para várias realidades económicas, sociais? Se calhar não. Será que uma pessoa que sempre esteve rodeada de luxos, sempre esteve rodeada de alunos, de famílias de bem, se irá enquadrar numa escola que está ligada a um bairro social? É que o ser humano não é todo ele igual. Portanto, há pessoas que conseguem fazer tarefas, há outras que não conseguem. Isto é o mais elementar. Eu também não me sinto à vontade com certas temáticas e certos projetos. E por isso não vou para essas temáticas e não vou para esses projetos. É tão simples quanto isto. Portanto, há que fazer aqui uma capacidade de adaptação do que é que nós queremos, o que é que nós queremos e tudo mais. Agora, eu tenho medo que esta autonomia das escolas possa levar a clientelismo, ou seja, eu tenho uma ideia, vamos pôr aqui, vamos implementar o conservadorismo e, portanto, aqui todas as aulas, antes de começar as aulas, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e cantar o hino nacional. Ou então, fazer como vemos em alguns casos dos Estados Unidos da América, de um progressismo atroz em que leva-nos às loucuras que nós vamos vendo sendo partilhadas nas redes sociais. Portanto, acho que este ponto aqui não está bem explicado e acho que foi um debate assim um tanto confuso e um tanto sem sal, porque por um lado o PAN não oferece grande resposta, grande rebate, não é? E portanto a IEL também, parece que o Rui Rocha também não estava para ali preocupado. É que é um pouco isto, eu sinto que a estratégia da Iniciativa Liberal está muito assente na claque e pouco naquilo que é a conquista de votos. Porque nada diz que a IEL não pode ir buscar votos ao eleitorado do PAN. A IEL buscar votos ao eleitorado do PS também não é impossível. Porque o eleitorado do PS, nós não temos que olhar para os partidos como a personalidade do líder é aquela e depois todas as suas ramificações fazem cópia, não é? Portanto, isto não é copy-paste. Isto não pode funcionar. Pode funcionar em alguns partidos. E se calhar por isso é que as pessoas saem dos partidos. O recado está dado. Outra coisa é nós olharmos para aquilo que são as pessoas, as várias pessoas que compõem, de norte a sul do país, os partidos. E, portanto, por isso é que existem várias listas, por isso é que existem tendências, por isso é que existem grupos e grupetos dentro dos demais partidos. Portanto, é possível ir buscar um voto central, se calhar o PS, para a IEL. E, portanto, aquilo que eu vejo na estratégia da IEL é que existem debates que claramente quer ganhar, e pareceu-me, é que o Rui Rocha que eu vi no debate com o LIVRE e com o Chega, não é o mesmo Rui Rocha que eu vejo neste debate com o PAN, nem tão pouco com o PS, que vocês viram, se bem se lembrarem, fui bastante crítico desse mesmo debate em que, para mim, Rui Rocha não foi capaz de dar grande resposta ao Pedro Santos, e por isso é que depois eu vejo as avaliações dos demais comentadores e percebe-se claramente isto é por claque. Isto não pode ser assim. E isto fica recado para todos os partidos. Um debate não pode ser ganho por claque. Portanto, um debate tem que ser ganho realmente por expor melhor as ideias. Entre estes dois, quem para mim expôs melhores ideias e deu exemplos mais concretos foi a Iniciativa Liberal. Todavia, não surpreende como poderia surpreender, não poderia melhorar como havia espaço a melhoras, porque claramente esta questão do ambiente não é algo que esteja muito bem preparado e é normal. Há partidos que dominam melhor umas áreas e perdem noutras. A questão do Bloco de Esquerda e a habitação é algo que nós sabemos, e a saúde é algo que eles são fortíssimos porque estão sempre a trabalhar naquilo. Se depois produzem as coisas como deve ser ou não, isso já é outra história. Mas nós sabemos que são áreas que passam imenso tempo a falar delas, controlam aquilo que também acaba por ser falado na sociedade em geral, porque é deles que emanam muitas outras propostas. Portanto, é isso. Caros amigos, eu despeço-me assim até ao próximo episódio. Portanto, um grande abraço. Como eu costumo dizer, vocês não sabem mais de cor. Até lá, tem boas conversas. E já agora, dia 10 de março, vota. Um abraço.